Bom dia, glória a Deus! Estamos aqui manhã de terça-feira para mais um devocional, com grandes expectativas em tudo aquilo que Deus irá fazer sobre as nossas vidas. Nós estamos na nossa série Fé para o Impossível e o capítulo de hoje, o capítulo de terça-feira é a fé que suporta o processo. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Quem está me acompanhando ao vivo pelo Instagram, que Deus te abençoe. Se você está assistindo essa live gravada no canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Fique comigo nos próximos minutos, eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Nós vamos nesse capítulo que está extraordinário, que é a fé que suporta o processo. Bom dia, Dona Edith, bom dia, Paula, que está chegando. Você que está chegando aí, está me assistindo ao vivo, clica nesse aviãozinho, envia para mais pessoas, para que elas sejam alcançadas por essa palavra. Você que está me assistindo no YouTube, clica em compartilhar, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas, que eu tenho certeza, queridos, que alguém que você conhece precisa ouvir essa palavra. Então, o nosso capítulo de hoje é a fé que suporta o processo. Queridos, vamos ler a palavra de Deus? O texto que nós vamos ler está em Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 3, nós vamos ler também o verso de número 4. Eu já estou com o meu cafezinho aqui, com a minha colinha, para não esquecer de nada. E vamos para a palavra de Deus? Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 3. A palavra diz assim, preste bem atenção. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O texto ele inicia já dizendo, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago está falando de uma fé que é provada. E uma fé que é provada, ela precisa passar pelo teste do tempo. A única forma de provar realmente a nossa fé não é simplesmente o quanto você acredita, não é somente se você acredita ou não, mas sim o quanto de tempo você permanece acreditando. Não é se você acredita, mas o quanto você acredita. O quanto você permanece crendo. E Tiago ele está escrevendo para esse povo que estava enfrentando pressões, perseguições e provações. Logo no início da carta de Tiago, Tiago capítulo de número 1 e o verso de número 2, Tiago já vai iniciar a sua carta dizendo assim, tenham por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Então já era um povo que estava recebendo uma carta que Tiago estava ali fortalecendo eles em meio ao processo, no meio das provações. Então por isso que ele está dizendo que a nossa fé, ela necessita, ela precisa ser provada. E a fé provada, ele vai dizer que produz a perseverança. Mas por que Deus, ele prova? Porque Deus usa o processo para formar em nós uma fé madura. Queridos, nós precisamos dessa fé amadurecida, uma fé que compreende o propósito, uma fé que compreende que existe um tempo determinado para todas as coisas, uma fé que sabe que Deus não nos abandona enquanto nós estamos esperando, enquanto nós estamos no meio do processo. E a palavra prova aqui, queridos, né, no seu original no grego, ela significa exatamente teste de qualidade. Deus está testando a nossa fé. Deus está nos provando, Deus está realmente preparando o nosso coração, transformando o nosso coração, assim como o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele se torna ainda mais puro, ele é retirado dele todas as impurezas e ele se torna um ouro totalmente purificado. Então Tiago está dizendo, quando a sua fé é colocada à prova, ela está sendo refinada, ela está sendo fortalecida, ela está sendo aperfeiçoada. Guarde isso no seu coração. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Toda fé
é provada antes de ser aprovada. Toda fé é provada antes de ser aprovada. E a fé que não suporta o processo, ela não está pronta para viver o propósito. Se você é uma pessoa ainda que não tem uma fé suficiente para suportar o processo, mas pastor, está doloroso demais, está levando tempo demais, queridos, compreenda que o Senhor, ele não precisa de um grande tempo para preparar ou deixar pronto uma promessa. Mas quanto mais nós somos difíceis de ser moldados, de sermos ensinados, quanto mais nós não compreendemos o mover de Deus, a vontade de Deus, quanto mais tempo nós demoramos para nos render a fazer e viver a vontade de Deus, mais nós estamos estendendo o período do processo. Era isso que acontecia com o povo quando eles saíram do Egito. Eles estavam no meio do deserto e o trajeto até a Terra Prometida era trajeto que levaria dias, mas foi um trajeto que demorou anos, porque o povo no processo não compreendia, não se curvava, se rebelava, muitas vezes voltava atrás, muitas vezes abandonava o processo, a vontade de Deus, e por isso que esse tempo ele foi se estendendo. O impossível que Deus prometeu para cada um de nós, e que nós cremos que através dele se torna possível, ele não acontece instantaneamente. Mas ele precisa de um processo para que Deus nos prepare, para que Deus possa forjar em nós um caráter, uma fé madura, para que nós possamos estar aptos a viver e a receber a promessa de Deus. Quantos aqui estão aguardando pela essa promessa, pela concretização dessa promessa? A palavra que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã é: persista e não desista. Continue firme no caminho do propósito. Uma das coisas que você precisa compreender é que o processo já é a promessa acontecendo. Porque o processo faz parte da promessa. Então você não vai viver a promessa. Você já está vivendo a promessa. Mas você ainda está na fase do processo. Mas vai chegar a fase, queridos, no nome de Jesus, em que você vai passar por esse processo. E você vai vivenciar a promessa por completo. Primeiro ponto, queridos, que você precisa aprender nessa manhã e guardar no seu coração é o seguinte: o processo não vem para destruir a sua fé, mas para revelar a sua qualidade. O processo não é para te desanimar, mas o processo é para revelar se realmente você é uma pessoa que tem a fé amadurecida. 1 Pedro, capítulo de número 1, a carta 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 7, diz assim, ó: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, verso de número 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, guarde isso. A provação não é castigo, mas é um processo de lapidação, é um processo de purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, a fé precisa ser aprovada para se tornar ainda mais preciosa. O processo, preste bem atenção, o processo ele não revela um Deus ausente, mas sim um Deus que está presente no meio da provação. É um Deus que não nos livra de passar pelo processo. É um Deus que não nos livra de passar pelas provações. Mas é um Deus que não nos abandona no meio da fornalha. Quem era o quarto homem que estava no meio da fornalha? Quem era aquele que veio andando sobre o mar no meio da tempestade? Jesus é aquele, queridos, que não nos priva nem nos isenta de passar pelas provações, mas ele nos mantém, assegurados de que ele está conosco no meio do fogo, no meio das
tempestades. E é isso, queridos, que importa. É isso que importa. Na fornalha, né? Jesus estava lá, era o quarto homem. Guarde essa frase no seu coração. Deus não prova a fé para te destruir, mas para te amadurecer. José, quando ele teve o sonho, ele tinha apenas 17 anos. Mas quando o sonho se concretizou, quando o sonho se cumpriu, ele tinha 30 anos. Então, olha o processo, olha todo o tempo. Deus usou o poço, a prisão, as injustiças como parte, como ferramentas do processo. Ele teve o sonho, ele teve essa imagem da promessa que Deus tinha na vida dele quando ele tinha 17 anos, mas só se concretizou quando ele tinha 30. Então, enquanto José esperava, Deus estava preparando o trono, mas, acima de tudo, Deus estava moldando o coração de José. Compreenda, queridos, não existe promessa sem processo. Não existe promessa sem passar pelo teste do tempo. Segundo ponto, a fé que suporta o processo não depende de resultados, mas de relacionamento. É essa maturidade que o Senhor espera de cada um de nós. Uma fé que não é movida e nem sustentada por resultados visíveis, mas uma fé que é sustentada por um relacionamento com Deus. Abacuque, capítulo 3, verso 17, você conhece esse texto, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, nós já lemos ontem esse texto, ele diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista, não por aquilo que nós vemos. A fé madura, queridos, ela não precisa ver para depois confiar, mas ela confia mesmo quando, além de não ver, não compreender. Porque existe fé que precisa ver e precisa entender. Porque tem gente que até vê, mas não compreende, e por não compreender também não acredita. Tem pessoas, já viu aquele memezinho, aquele meme que o povo fala assim: eu só acredito vendo, e eu vendo, não acreditando. Mesmo vendo, eu não estava acreditando. Tem pessoas que mesmo vendo não acreditam, porque não compreende. Mas a fé madura, ela não precisa ver e ela também não precisa compreender, mas ela simplesmente confia e sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem tem a fé infantil só crê quando tudo está dando certo. Os resultados estão acontecendo, glória a Deus, Deus é fiel, Deus cumpre a promessa, as coisas estão fluindo. Mas e quando a porta se fecha? Mas e quando os resultados não correspondem às expectativas? Será que nós permanecemos ainda acreditando, crendo nas promessas? Queridos, porque quem tem a fé madura continua crendo, mesmo quando o cenário não faz sentido, mesmo quando as coisas não estão conspirando ao seu favor, essa pessoa continua crendo, continua com um relacionamento profundo com Deus, porque existem pessoas, queridos, que no momento da aprovação abandonam, no momento em que as expectativas não são correspondidas, se afastam, mas o Senhor nos chama a ter essa fé verdadeira, que se alimenta, sabe do quê? Não de resultados, mas se alimenta da presença. Queridos, uma fé que não se alimenta de resultados, que não se alimenta simplesmente de expectativas que são supridas, mas uma fé que se alimenta de um relacionamento, uma fé que se alimenta da presença de Deus. Abacuque estava dizendo, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, o que ele está dizendo? Ainda que os resultados não aconteçam, ainda que os resultados não venham de alguma forma corresponder às expectativas, eu exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, por mais que os resultados não aconteçam, eu me alegrarei porque Deus está comigo. Ele se alegrou porque o Senhor ainda estava com ele. Guarde essa frase no seu coração. Quem entende o processo não desiste, porque sabe que o processo já faz parte da promessa. Você está no processo? Glória a Deus, você já está vivendo a promessa.
O processo, ele já é o cumprimento da promessa. Ela está em fase inicial, mas já é a promessa acontecendo. Não existe promessa sem processo. Então, se você está vivendo o processo, glória a Deus, queridos, mantenha firme. Não olhe para trás, porque certamente, no tempo certo, o Senhor irá cumprir pela totalidade a promessa sobre a sua vida. Mas esse tempo, aprenda, se corrija, se arrependa, volte atrás nas suas atitudes erradas, no seu comportamento errado, e deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus forjar o seu caráter, deixa Deus te amadurecer, deixa Deus provar realmente a sua fé. Abraão, ele esperou 25 anos quando ele recebeu a promessa de ser pai de multidões, de ter um filho. Ele esperou por 25 anos. E durante todo esse tempo, Deus não estava apenas preparando um filho. Queridos, nós sabemos que não demora 25 anos para formar um filho no ventre da mulher. Mas por que demorou 25 anos? Porque Deus estava formando, não um filho, mas Deus estava formando um pai de multidões. Deus estava forjando, Deus estava formando o coração daquele que seria pai de multidões. Então compreenda o processo. O terceiro ponto para nós finalizarmos é: quem suporta o processo experimenta o impossível. Eu declaro no nome de Jesus sobre a sua vida que você suportará todo o processo. Por mais doloroso que seja, por mais insuportável que muitas vezes aparenta ser, nós permaneceremos firmes no processo. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 9 diz: não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos e não desfaleceremos. Abacuque, capítulo 2, verso de número 3 diz: pois a visão ainda está para se cumprir. Se apresse para o fim e não falhará. Ainda que se demore, esperam, porque certamente virá e não tardará. O tempo da espera, queridos, não é perca de tempo. Quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Talvez você está no processo e o processo exige de nós a espera, a paciência. Porque talvez você tenha olhado a vida de outras pessoas e pessoas que talvez que estudou com você, que tem a mesma idade que você, pessoas que estão passou pelo mesmo processo que você. Você olha e parece que essas pessoas já estão tão à sua frente. Parece que essas pessoas já estão vivendo, sabe, tão avançadas, tantos anos à frente de você. E você olha assim para a sua vida e parece que você está para trás. Parece que a vida de todo mundo está evoluindo, está avançando, está crescendo, e parece que você está estagnado. Queridos, o tempo da espera não é perca de tempo, mas é investimento. Quando nós estamos ali suportando o processo, queridos, não que você vai viver de comparações, não que você vai de alguma forma pensar que é uma competição, mas o que Deus tem preparado para você é seu, é especificamente para você. Querido, é muito maior daquilo que você tem pensado e imaginado. O Senhor, ele não simplesmente ele corresponde às expectativas, mas ele supera as nossas expectativas. A palavra vai dizer, eu amo esse texto, que ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. O que Deus prometeu, queridos, não caduca, não de alguma forma vence o prazo de validade, mas ele está sendo preparado no invisível. Deus está preparando, Deus está nos forjando, e no dia que a promessa acontecer, queridos, você vai perceber que valeu a pena todo o tempo de espera, valeu a pena passar por todo o processo doloroso, valeu a pena permanecer e não desfalecer, não olhar para trás. Quando a promessa se concretizar, você vai olhar para trás e ver que tudo aquilo que você passou foi necessário para te manter preparado para viver a promessa. Muitos desistem porque confundem demora com negação de Deus.
quando Deus está ali no processo, preparando tudo aquilo que ele nos prometeu. Tem muitas pessoas que confundem isso como uma negativa de Deus. Acreditam que se está demorando é porque Deus simplesmente voltou atrás, negou algo que ele prometeu, mas não é, queridos. Deus nunca se atrasa, Deus não falha, é aquilo que ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele amadurece a promessa e ele nos amadurece para a promessa, e a promessa acontece no tempo certo. E se você suportar o processo, você vai viver no nome de Jesus aquilo que para muitos e aquilo que um tempo atrás para você era impossível. Você vai viver o impossível. A fé que persevera é aquela que continua plantando, mesmo quando ainda não tem expectativa para a colheita. E permanece plantando, mesmo sem nenhuma expectativa para a colheita, mas acreditando que por mais que os meus olhos me enganem, dizendo que é impossível, eu creio no Deus que tem o poder de fazer aquilo que os meus olhos é impossível. Ana orou por anos até gerar Samuel. Mas enquanto ela suportava a dor da esterilidade, Deus estava gerando nela o ventre que iria gerar um profeta, a mãe de um profeta. Então, assim, o processo ele pode ser doloroso, mas o resultado sempre vai valer a pena. Para nós finalizarmos, Filipenses capítulo 1, verso de número 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38, diz: mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É isso que o Senhor está dizendo. O justo viverá pela fé. Ele está dizendo, e se retroceder, a minha alma dele não se compraz. A fé que suporta o processo, queridos, nós já estamos finalizando, é a fé que permanece até o fim. Deus não está apenas interessado em cumprir promessas, mas ele também está muito interessado em formar corações fiéis que permanecem firme no processo. O processo é o campo de treinamento da fé. O processo revela se cremos no milagre ou se também cremos no Deus que faz milagre. E o processo não vem para te parar, mas para te preparar. Então lembre-se, o mesmo Deus que prometeu é o Deus que também te sustenta e te fortalece enquanto você espera a promessa se cumprir. Hoje, queridos, o Espírito Santo ele quer nos fortalecer. Fortalecer o seu coração para permanecer firme em meio ao processo. Talvez você esteja vivendo, queridos, um intervalo entre a promessa e o cumprimento. Talvez você está no meio dessa trajetória. E a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã: não desista, porque vai valer a pena. A nossa oração hoje vai ser: Senhor, me dê forças para não desistir. Me dê forças para não olhar para trás. Mesmo que eu não veja nada, me ensine a confiar que mesmo sem eu ver, o Senhor está trabalhando em meu favor. E que a minha fé e que a nossa fé não desmorone no meio do processo, mas que a nossa fé cresça, fortaleça e seja purificado em meio ao processo. Porque, queridos, toda fé é provada antes de ser aprovada. E quem suporta o processo vai viver o impossível de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Antes de nós orarmos, tira um print dessa tela aí. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu tiro o print, mas esqueço de postar. Eu tiro o print, minha galeria tá cheia de print e eu não posso, querido. Tira o print. E assim que acabar a live, você já vai correndo lá e posta. Beleza? Então nós vamos escrever assim hoje, assim, ó. Tira um print, me marca e escreve assim: a fé, toda fé é provada antes de ser aprovada. Toda fé é provada antes de ser aprovada. É isso que nós vamos propagar hoje nas nossas redes sociais. É isso que nós vamos falar hoje para que as pessoas possam compreender que toda fé é provada antes de ser aprovada. Você já tirou o print? Amém? Vou dar 3 segundinhos, 1, 2, 3 e... Aleluia! Vamos orar?
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor, nessa manhã, pela tua fidelidade, pelo teu amor por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por cada uma das suas promessas sobre as nossas vidas. Mas essa manhã nós te pedimos, Pai, nos fortaleça em meio ao processo. Senhor Deus, eu oro por cada vida que está me ouvindo nesse momento. E talvez essa pessoa já pensou em desistir, ou talvez já desistiu, mas que nessa manhã ela seja fortalecida a não olhar para trás e aqueles que desistiram a retomar o caminho, a voltar no processo, a vivenciar o processo e não esmorecer, não enfraquecer. Nos ensina, Senhor, a suportar no teste do tempo e fortaleça a nossa fé para que nós possamos cada dia mais confiar não somente na promessa, mas também no Deus que fez a promessa. Nós exaltamos o teu santo nome nessa manhã, nesse lugar. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Te agradecemos pela tua graça e pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nós consagramos diante de ti, apresentamos a nossa terça-feira. Eu oro, Pai, por cada um agora que nesse momento vai sair para o trabalho, vai sair para os estudos ou para os seus afazeres do dia a dia. Pai, que esse dia seja abençoado no nome de Jesus. Tudo aquilo que eles fizerem, Pai, seja abençoado, seja próspero. Que tudo que eles venham a fazer, Senhor, a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Hoje é dia de oração na Lagoinha Santo Antônio da Platina, às 8 horas da noite, às 20 horas, né? Nós estaremos lá para o nosso momento de intercessão e oração. Eu convido você a estar presente conosco. Eu vou deixar aqui uma caixinha aberta para você fazer o seu pedido de oração. Que Deus abençoe então sua terça-feira, no nome de Jesus. Tchau, tchau.